Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse artigo de 1993 do Craig Evans, que fala sobre a questão da mitologia, né? do recurso à mitologia, que é usado na análise do Jesus histórico. Ainda é usado, segundo Craig Evans, cada vez menos. Tá? Então, a ideia de que as narrativas dos evangelhos são cópias de mitos pagãos. Isso estava mais presente no passado e está cada vez menos sendo usado esse argumento. Ele traz o histórico disso, né? Para a gente entender um pouco como é que funciona. Então, o Craig Evans observa que a historiografia ela tem usado cada vez menos supostas similaridades da vida de Jesus com a mitologia pagã. Então, o que Craig Evans tem chamado é essa mudança de eclipse da mitologia, as pesquisas da vida de Jesus, do Jesus histórico, né? Bom, o Jesus histórico, né, ele começa a ter uma análise mais crítica a partir de Reimários, lá no século XVIII, e que Reimários escreveu alguns anos depois do texto de David Hume, que ele faz uma abordagem ali dos milagres. Então, ele é bastante crítico com relação aos milagres, dizendo que o racionalismo ele não teria como aceitar os milagres. Né? Os milagres não podem ser baseados em testemunhos, então a ciência não admite tais milagres. Né? Então, o Reimarus vai pegar essa abordagem do David Hume e vai aplicar no contexto do Jesus histórico. Então, estamos aí com um contexto, tá, filosófico que leva a esse tipo de abordagem. David Strauss, ele acabou reforçando esses traços mitológicos na narrativa de Jesus, dizendo que isso era bastante forte e que influenciava na pesquisa do Jesus histórico. Bruno Bauer foi mais a fundo ainda, quer dizer, disse que não somente as narrativas são influenciadas por essa mitologia, como o próprio Jesus histórico não existiu. Então, Bruno Bauer já dá o passo seguinte, que já é negar a própria historicidade de Jesus. O que se segue depois disso, aí estamos no século XIX, né, foi a tese do evangelho que seria um proto-evangelho que estaria mostrando ali as passagens comuns a Mateus e Lucas e que não tem em Marcos, e a antiguidade do Evangelho de Marcos. Né? Isso daí é o Evangelho que foi proposto por Heinrich Haussmann, em 1863. O Friedrich Christian Bauer ele expandiu esse conceito e desenvolveu a teoria da fonte Q. Então, temos então um material mais antigo, antes mesmo dos evangelhos, relativamente livre de tendências teológicas dos evangelhos, e esse material foi fundamental para se resgatar um fundamento histórico para a figura de Jesus. Depois, William Wrede, ele argumentou que os evangelhos construíram a noção de um segredo messiânico. Isso foi uma construção literária dos evangelhos para enfatizar a autoridade e a divindade de Jesus após sua morte e ressurreição. E, então esse movimento de crítica ele vai acabar culminando com o ceticismo do Rudolf Bultmann, que diz que não é possível você mais resgatar o Jesus histórico. O Jesus histórico está perdido em meio de tantas camadas teológicas. Seria necessário empreender uma tarefa de demitologização dessa narrativa. Então, para o Bultmann, o mito ele não é algo a ser descartado totalmente, porque se você descartar o mito totalmente, você vai levar junto o Jesus histórico. Né? Mas é algo que precisa ser estudado de modo a recuperar o fato histórico que está por trás dele. Então, o mito, qual a conclusão disso? Nessas buscas por Jesus histórico, até Rudolf Bultmann, o mito ele é colocado como um dado presente nos evangelhos. Então, existe essa influência mitológica e que contamina os textos. Tá? A chamada terceira busca do Jesus histórico ela não se afastou totalmente dessa perspectiva de Bultmann. A tese da mitologização está, portanto, na busca do Jesus histórico desde
de Bultmann, tá? Desde as primeiras pesquisas do Jesus histórico. Nas pesquisas mais recentes, contudo, o que se observa é cada vez uma ênfase menor nesse problema do mito, ou da necessidade de uma desmitologização. O diz o Seminar, por exemplo, ele contesta bastante as passagens, a historicidade das passagens do Novo Testamento, mas ele contesta isso tendo em vista principalmente a teologia do cristianismo que sucedeu, e não pelo fato de estar contaminado por uma mitologia pagã. Tá? Então, a ênfase já não está tanto em desmitologizar o texto dos evangelhos. E isso, segundo Craig Evans, se dá... Por que houve essa menor ênfase nessa desmitologização? Ele dá alguns fatores. Primeiro, as décadas mais recentes reforçaram o otimismo em se recuperar dados históricos da vida de Jesus, né? Passado aquele ceticismo do Bultmann, né? Há um resgate, inclusive no Jesus Sermon, de que é possível resgatar um Jesus histórico existe e é possível saber minimamente algumas coisas sobre ele. Tá? Destacando também a análise dos evangelhos como fonte histórica. Então, os evangelhos não é algo que possa ser totalmente descartado. Tem ali uma fonte histórica. Segundo, a análise do Jesus histórico abandonou aquele viés ideológico que eu falei, do iluminismo, né? Aquela racionalismo exacerbado, né? Isso já não está mais sob efeito desse viés ideológico do século XIX. Hoje se adota uma abordagem mais histórica, no sentido de mais científica, né? De como os primeiros discípulos perceberam a mensagem de Jesus histórico e em que contexto que isso foi percebido. Então, estudar o contexto, estudar as primeiras comunidades, tudo isso é que passou a ser o tema central aí da abordagem. Terceiro, os milagres de Jesus que antes eram contestados, eles passaram a ser contextualizados. O Gesa Vermes tem um trabalho nessa área que ele identifica dentro do judaísmo a presença de, entre aspas, homens santos, como Hanina Bendoza e o Roni, que eram rabinos aí carismáticos e que estavam cercados aí de experiências que envolviam algum tipo de milagre. O próprio Teudas também se apresenta como Messias antes de Jesus, ele também está cercado por narrativas de milagres, realizador de milagres. Então, a ideia de que os milagres foram inseridos na história posteriormente pela igreja, ela já foi abandonada, assim, por grande parte abandonada. Mesmo o André Chevitarese, o Daniel Giusti, né, eles já trabalham com essa abordagem, né, de que Jesus era um mago. Né? Jesus era um mago, ele tinha isso presente na vida dele, não foi uma coisa que foi inserida tardiamente, depois. Então, tudo isso, ou seja, a própria ideia de que esses milagres já estavam presentes ali no Jesus, quer dizer, enfraqueceu essa tese da mitologização, tá? Como algo que foi inserido posteriormente. Bom, e aí o Craig Evans ele encerra falando de alguns critérios que poderiam ser usados para a atestação histórica desses milagres. Né? Ele cita a questão da múltipla atestação, ou seja, o mesmo milagre ser narrado por diferentes fontes, ele aí inclui Marcos, Evangelho de Marcos, Evangelho Q. O critério da dissimilaridade, ou seja, o fato de Jesus narrar histórias que estão dentro do contexto, mas elas se diferenciam de outras histórias, como, por exemplo, esse do Anina Bendoza que eu falei, ele quase sempre está cercado de orações e tal, que o Hanina faz orações e o milagre acontece. Com Jesus, normalmente não é assim. Jesus não faz uma oração e o milagre acontece. Ele fala com autoridade e o milagre acontece. Tá? O contexto, que eu já falei, a coerência, critério do constrangimento também é um critério que pode ser usado. Tá? Ou seja, coisas que são constrangimento para a igreja sugerem que a passagem seja autêntica. Ele dá alguns exemplos, por exemplo, em Marcos 8, 22, Jesus parece ter tentado sem sucesso uma cura e depois ele tenta uma segunda abordagem.
Olha como é que ele diz assim: e chegou a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tomou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e os fez olhar para cima, e ele ficou restaurado. Parece que teve dois movimentos aqui. Um primeiro movimento, que parece que não deu certo, e um segundo, que complementou. Então, essa passagem, ela já não, que aparece em Marcos, né? Ela já não vai aparecer em Lucas. Como, assim, a igreja primitiva estava meio constrangida com aquilo. Outra passagem que também aparece é, é, são passagens, então, que Jesus faz essa cura e que com saliva. E isso e fica muito parecido com as práticas de curas que existem entre os pagãos, o uso da saliva. Né? O próprio Vespasiano fez uma cura também similar a essa, com diferenças, mas que também usa saliva para curar um, um cego. Então, essa similaridade trouxe um certo constrangimento para a igreja, então essas passagens já não vão aparecer nos evangelhos seguintes. Tá? Por exemplo, no evangelho de João. Então, esse é um critério do constrangimento que revela que a autenticidade do texto mais primitivo, né? Porque gradativamente ele foi sendo pagado do texto. Né? Então, essas conclusões, essa narrativa que o Craig Evans coloca, né, de como esse critério da comparação com mitos pagãos tem, na historiografia, tem diminuído, não tem sido mais tão usado como foi usado lá no século XIX. Muito obrigado, então.